Olá, estamos de volta, agora focados mais nos TRTs que estão aí para surgir, principalmente no segundo semestre de 2015, né? Pedindo a Deus aí para que não caiam no mesmo final de semana, o que é uma possibilidade devido à quantidade de concursos para o TRT, né? Para os TRTs que vão surgir. Então, para começar esse trabalho com os TRTs, agora mais especificamente, eu pensei de pegarmos as provas antigas, né, os TRTs passados, principalmente focando na banca FCC, que eu acho que é de interesse da grande maioria, né? Então eu peguei as provas dos TRTs passados da banca FCC, peguei no site do PCI Concursos, tá? E nós vamos começar uma sequência. Eu peguei a partir de 2010, porque antes eu já não acho muito legal pegar, porque já vai estar muito atrasado, vai ter muita coisa mudada. Até nessa prova mesmo, vamos ver que alguma coisa ou outra mudou, né? Nessas provas de 2010, tá? Então, a primeira prova que nós vamos pegar é a do TRT, 8ª região, aplicada em outubro de 2010, cargo técnico judiciário, área administrativa, banca FCC. Então você vai lá no site do PCI Concursos, clica em provas e no campo pesquisar você vai digitar TRT 8 FCC. Só com isso já vai aparecer as provas, já vai aparecer as provas e aí você vai na de 2010, técnico judiciário, área administrativa, 2010, tá? Que é essa aqui, ó. Então, as informações grifadas de amarelo, que são para você achar a prova. E aí, nós vamos corrigir agora a parte de direito do trabalho. Uma prova muito tranquila. 2010, imagina. O que você estava fazendo em 2010? Nada, né? Nem poderia imaginar que fazer prova para concurso, estudar para concurso. E, enquanto isso, a prova era português, raciocínio lógico matemático e conhecimento específico. E o conhecimento específico era constitucional, administrativo, direito do trabalho. Só. E regimento interno. Só. Pensa na sua felicidade. Que se não fosse uma prova dessa hoje. Processo do trabalho, nem pensar. Administração pública, informática, que é isso. Tá? E 8.112 estava no meio aqui de direito administrativo. Então, nós vamos corrigir a parte de direito do trabalho e aí, num próximo shot, a gente dá uma olhadinha na parte de constitucional administrativo, tá? Para ficar, né? Já que a gente está com tempo, entre aspas, né? Mas também para a gente poder dar uma olhada nas provas e ver que, às vezes, no mesmo ano, né? Por exemplo, nesse ano aqui, 2010, nas provas de 2010, as similaridade de uma prova ou outra da banca da FCC, né? E aí a gente vai poder acompanhar essa evolução, essa alteração da banca, essa mudança, ver o que mudou e o que continua, né? Então o legal é isso, pegar de 2010 até agora para ver o que aconteceu. Beleza? Então pega a sua prova aí e se você não pegou, pega, resolva e depois assista esse shot, tá? Sem picaretar. Então, ó, a partir da prova, da questão 43, que começa a parte de noções de direito do trabalho. 43. Em determinada cidade, funciona a Associação Recreativa Águas Marinhas, o Asilo Sol Nascente, a Creche Maria da Penha e a Casa de Repouso Vida e Saúde. Considerando que todas as instituições não possuem fins lucrativos, de acordo com a CLT, equiparam-se empregador para efeito exclusivo da relação de emprego a. Então, ó, são todas instituições sem fins lucrativos, tá? E quer saber quais que se equiparam, segundo a CLT, ao papel de empregador. Muito tranquilo. Se a gente olhar lá no artigo 2º, parágrafo 1º, o artigo 2º vai falar das características, né? Na verdade, vai falar de quem pode ser empregador. Considere-se empregador a empresa individual ou coletiva
que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. Parágrafo 1º. Equiparam-se a empregador para efeitos exclusivos da relação de emprego, ou seja, quem se equipara a empregador se caso contratar uma pessoa como seu empregado? Os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos, que admitirem trabalhadores como empregados. Pronto. Então, quais dessas instituições aqui podem ser equiparadas como empregador? Todas, tá? Então, vai ser a resposta A. A Associação Recreativa Águas Marinhas, Asilo Sol Nascente, Creche Maria da Penha e Casa de Repouso, Vida e Saúde. 44. Para as microempresas e empresas de pequeno porte, em caso de transporte fornecido pelo empregador, em local de difícil acesso ou não servido pelo transporte público, ou seja, a questão 44 quer pegar aquela parte que fala das horas itinerary, né? Mas com a observação para as microempresas e empresas de pequeno porte. Há uma ressalva aí. Tem as regras das horas itinerary, porém tem uma ressalva para microempresas e empresas de pequeno porte. Vamos olhar lá no artigo 58 da CLT. Cadê? 58. Aí vai falar da jornada de trabalho, vai falar da duração, parará, tererê. E aí, ó, no parágrafo 2º, vai falar das horas itinerary. O tempo despendido pelo empregado até o local de trabalho e para o seu retorno, por qualquer meio de transporte, não será computado na jornada de trabalho, salvo quando tratando-se de local de difícil acesso ou não servido por transporte público e o empregador fornecer a condução. Essa é a regra. Só que, parágrafo 3º, poderão ser fixados para as microempresas e empresas de pequeno porte por meio de acordo ou convenção coletiva em cada caso de transporte fornecido em caso de transporte fornecido pelo empregador em local de difícil acesso ou não servido para o transporte público. O tempo médio, tá? Despendido pelo empregado, bem como a forma e a natureza da remuneração. Então, no caso de microempresas e empresas de pequeno porte, né, por meio de acordo com a convenção coletiva, então o tempo médio é que vai ser considerado, tá? O tempo médio despendido pelo empregado, bem como a forma e a natureza da remuneração. E isso vai estar escrito aonde? No acordo ou convenção coletiva, tá? Desde que em local de difícil acesso ou não servido para o transporte público. Então, essa é a ressalva das horas itinerary. E nesse caso da 44, bom, é exatamente o parágrafo 3º do artigo 58. O tempo médio despendido pelo empregado, bem como a forma e a natureza da remuneração, poderão ser fixados por meio de acordo ou convenção coletiva, tá? Então, microempresa e empresa de pequeno porte sai fora da regra, que é o parágrafo 2º do artigo 58. Beleza. Até então, 2010, o ano feliz, letra da lei, né? Beleza. Quem dera se fosse assim ainda hoje. Não é não. 45. Hércules trabalha na empresa H com jornada de trabalho de 5 horas diárias. César trabalha na empresa C com jornada de trabalho de 8 horas diárias. Nesses casos, em regra, para Hércules será obrigatória a concessão de intervalo intra-jornada de... Então, você respirou e viu que ele está pedindo só de Hércules. Ele não está pedindo de César, tá? Que é praticamente, digamos, a regra geral, que é 8 horas. Ele quer só de Hércules. E aí você tem que lembrar daqueles fracionamentos que a CLT faz de acordo, ou seja, de acordo com o intervalo ali, de acordo com o intervalo de trabalho, ou seja, de tantas a tantas horas
intervalo de tanto a tantas horas, intervalo de tanto, tá? Então, vamos lá no artigo 71. Vamos lá. Em qualquer trabalho contínuo cuja duração exceda as 6 horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, a qual será, no mínimo, de 1 hora, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder a 2 horas. Então, ó, você colocou do lado aí, ó, mais de 6 horas, de 1 a 2 horas, sendo que as 2 horas, aí você pôs um asterisco que colocou aí, ó, acordo coletivo, ou, né, acordo escrito ou contrato coletivo, né, afirmando isso. Beleza? Aí não vai poder exceder essas 2 horas. Então, eu tenho de 1 a 2, acima disso, vai ter que ter um acordo específico. Beleza? Parágrafo 1º, que é o que a gente vai precisar para responder a questão. Não excedendo de 6 horas, ou seja, abaixo de 6 horas, será, entretanto, obrigatório um intervalo de 15 minutos quando a duração ultrapassar 4 horas. Então, você colocou de 4 a 6 horas, intervalo de 15 minutos, certo? Agora, e abaixo de 4, a CLT não fala nada, ou seja, não há intervalo. Beleza? Então, vai ser a resposta letra C. 15 minutos, por quê? Porque o César trabalha 5 horas. Então, ele está naquele intervalo 4 e 6. 15 minutos. E para César, que aí já é o que vai trabalhar 8 horas, de no mínimo 1 hora, não sendo computados esses intervalos em duração do trabalho, né? Então, eu tenho ali... trabalha 4 horas, faz um intervalo de 1 hora, depois trabalha 4 horas, tá? Então, tranquila a questão, não pode esquecer isso é muito fácil de gravar. Fez ali o escalonamento ali de horas e intervalos, fica tranquilo, tá? 46. Mário, empregado da empresa M, desde 2000, celebrou com ela neste ano... Vem, pula. Só uma pausa aí. Empregado da empresa M desde 2000, celebrou com ela nesse ano acordo escrito de compensação de horas. A empresa M rescindiu o contrato de trabalho de Mário sem que houvesse ocorrido a compensação de todas as horas extras laboradas. Nesse caso, bom, então olha que legal, esse caso também é bacana, por quê? Ele tinha um acordo escrito de compensação de horas, que seria depois descontadas lá do tempo de serviço, descontadas assim, que ele ia gozar essas horas, certo? Só que o contrato de trabalho foi rescindido antes dele compensar essas horas que ele trabalhou. Então, antes que ele pudesse gozar dessas horas, houve rescisão do trabalho, do contrato. Então, muito tranquilo esse caso. É o artigo 59, parágrafo 3º. Olha lá. Então, vamos só dar uma olhadinha no caput do 59. A duração normal do trabalho poderá ser acrescida de horas suplementares, a nossa hora extra, em número não excedente de 2, mediante acordo escrito entre empregado e empregador, ou mediante contrato coletivo de trabalho. Beleza. Parágrafo 3º. Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho, sem que tenha havido a compensação integral da jornada extraordinária, é o caso de Mário, na forma do parágrafo anterior, né, que é a que vai falar dessa compensação, fará o trabalhador jus ao pagamento das horas extras não compensadas, calculadas sobre o valor da remuneração na data da rescisão. Ou seja, é como se aquelas horas que ele ia compensar virassem hora extra, tá? Só que a hora extra será calculada de acordo não com o salário que ele recebia na época. Se houve reajuste,
vai ser de acordo com o salário que ele recebia na época da rescisão, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui no parágrafo 2º, que ele fez menção, vamos só para ficar completo. Parágrafo 2º do artigo 59. Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por força de acordo ou convenção coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, que é o caso de compensação, tá? De maneira que não exceda no período máximo de 1 ano. Então, em até 1 ano, ele tem que compensar essas horas. A soma das jornadas semanais de trabalho previstas nem seja ultrapassado o limite máximo de 10 horas diárias. Também o cara também vai fazer 4 horas, né? Fazendo 12 horas aí para depois descontar essas 4. Não, tá? Então, o parágrafo 2º, ele traz a explicação sobre compensação de horas, tá? A pessoa, ela trabalha a mais, mas ela não recebe, ela depois desconta, trabalha menos em outro dia. Só que o parágrafo 3º vai falar do caso da pessoa que trabalhou e não gozou, e não descontou, não tirou essas horas, né, digamos aí, de descanso, né? Não compensou. E aí o que vai acontecer? Rescindir um contrato com essas horas aí a mais, então elas vão ser consideradas como hora extra. Tranquilo, é como se fosse hora extra mesmo, tá? E aí o cara vai ter que pagar tudo, o empregador. E qual que corresponde à alternativa correta? A letra E. Fará jus ao pagamento das horas extras não compensadas, calculado sobre o valor da remuneração da data da rescisão. Agora, olha a alternativa A. Fará jus a 50% do pagamento das horas extras não compensadas. O que ele está falando? Fará jus a metade do pagamento. Então, ele pegou 50% das horas extras e te confundiu, colocou fora de ordem, fazendo com que não é 50%, as horas, salário mais 50%, e sim metade. Do jeito que colocou aí, não é a remuneração mais 50%, e sim metade. Fará jus a 50% do pagamento das horas extras não compensadas, calculado sobre o valor da remuneração na data da rescisão, tá? A primeira parte aí tá errada. Fará jus ao pagamento das horas extras. O que é hora extra? A hora normal acrescida de 50%, tá? Calculado sobre que valor dessa hora normal? Da remuneração na data da rescisão. Tranquilo? Beleza. Vamos lá, 47. Aqui, ó, eu acho que até então não tem muito que ler as outras alternativas erradas. Quando tiver que corrigir, eu corrijo, porque aqui é só a letra da lei, tá? Ela não tem... você vai ficar agora na 45, 30 minutos, 10 minutos, 60 minutos. Não, é 15 minutos, ponto, acabou. Não cabe dialogar com essas alternativas erradas, né? No caso da 46, tá ali de acordo com a letra da lei. Não tem nem que... igual eu falei da letra A, 50% do pagamento, metade? Não. E o que vai estar errado nas outras? Que vai falar que na época de que for, né, de acordo com o salário, na época em que foi trabalhado. Não. É na data da rescisão, tá? Então, bem tranquilo. Quando tiver alguma coisa ou outra, eu vou comentar. E se tiver dúvida, né, escreve também, né? Segundo as normas preconizadas na CLT, o pagamento do salário... Então, agora vai falar sobre pagamento do salário, tá aí, artigo 459 do CLT. Deixa eu só lembrar que questão que é essa aqui. Tá. Vai falar sobre o prazo do pagamento do salário. Tá? Vamos ler o artigo 459 e aí a gente já vai matando as alternativas. Porque aqui o enunciado ele ficou meio assim, estranho. Pagamento do salário. Depois que você lê as alternativas é que você fica sabendo sobre o que vai tratar. Mas ele vai falar sobre a data de pagamento. Quando que deverá ser pago o salário. 459. O pagamento do salário, qualquer que seja a modalidade do trabalho, ou seja, em qualquer espécie, né, qualquer modalidade de trabalho, o pagamento do salário não deve ser estipulado por período superior a 1 mês. O que quer dizer? Meu filho, você vai receber de 45 em 45 dias. Não, 1 mês, 1 mês 30 dias. Então, ao final
de cada mês, recebe. Ao final de cada mês, recebe. Trabalhou 30 dias, recebe os 30 dias. Trabalhou 30 dias, recebe, tá? Essa é a regra. Não deve ser estipulado por período superior a um mês, salvo no que concerne a comissões, percentagens e gratificações. Aí é outro caso, porque não é o salário, e sim aquele acréscimo que ele vai ter. Aquela venda, né? Porque ele tem lá o seu salário fixo, mais as percentagens em relação às vendas. Aí, de acordo com o empregador vai recebendo, ele vai repassando para o empregado, né? Então, aí é outra situação. Mas o salário é mês a mês. Quando o pagamento houver sido estipulado por mês, deverá ser efetuado o mais tardar até o 5º dia útil do mês, subsequente ao vencido. Então, eu trabalhei o mês de janeiro, até o dia 5 de fevereiro, eu tenho que receber o salário correspondente ao mês de janeiro trabalhado. Até dia 5, agora até o dia 5º, desculpa, eu falei dia 5 de fevereiro, se for 1, 2, 3, 4, 5, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Entendeu? Porque aí são 5 dias úteis. Agora, se 1º de fevereiro cair na quarta, então, ó, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo não conta, não são dias úteis. Segunda, terça, então ele vai receber lá na terça-feira, que aí vai ser o dia 7 do mês de fevereiro, tá? Então é o 5º dia útil. Beleza. Então é só até aí. 460 vai falar de estipulação, parará. Então é só o 459 que nos interessa para responder a questão 47. Vamos olhar as alternativas. Na modalidade de contrato individual de trabalho por prazo indeterminado, aí eu já quis estipular uma modalidade, sabendo que no caput do 459 fala o quê? Qualquer modalidade. Não deve ser estipulado por período superior a um mês, inclusive o que concerne a comissões. Errado. Nesse caso de comissões, é salvo. Qualquer que seja a modalidade de trabalho, beleza. Não deve ser estipulado por período superior a um mês, inclusive, mesmo erro da A. C. Qualquer que seja a modalidade de trabalho, ok. Não deve ser estipulado por período superior a um mês, ok. Salvo no que concerne a comissões, percentagens e gratificações, de acordo com a lei, não tem nem que ver. D. Na modalidade de contrato individual de trabalho por prazo determinado, estipulou um trabalho. Pode ser estipulado por período superior a um mês? Não. Na modalidade de contrato individual de trabalho por prazo indeterminado, pode ser estipulado? Não, não pode. É até um mês, ok? Então, muito tranquilo, tá vendo? Lei as alternativas, é um pode, é uma coisinha ou outra que vai mudar. Letra C, 47, letra da lei. 48. Por força de contrato de trabalho, Mário recebe vale-refeição. Mirela recebe vale-transporte. E Lindalva recebe assistência médica mediante seguro-saúde. Sua cabeça já foi lá no salário in natura. Tem que ir, tá? Na verdade, é questão parcelas que são de caráter salarial e também a questão o que é salarial, o que é salário in natura e o que não é, né? Então, ó, Mário, vale-refeição, Mirela, transporte, vale-transporte, Lindalva, assistência médica. Nesses casos, possui caráter salarial o benefício recebido por. Então, vamos lá no 458? Muito tranquilo. Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações in natura que a empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado. Em caso algum, será permitido pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas, tá? Então, ó, salário é alimentação, habitação, vestuário e in natura. Beleza? Esses 4. Até aí, você já coloca quem? Mário, porque ele recebe vale-refeição.
Então, se ele recebe lá o ticket, o cartãozinho vale refeição, aquilo é salário. Beleza? Agora, e no caso de Mirela, que recebe vale transporte? Vamos olhar o parágrafo primeiro. Os valores atribuídos às prestações não tá no caput, então vamos ver se cai no in natura. Voltando. Parei igual uma estátua que tocou o interfone. Então vamos lá. Não sei onde eu parei, vamos continuar. Parágrafo primeiro. Os valores atribuídos às prestações in natura deverão ser justos e razoáveis, não podendo exceder, em cada caso, os percentuais das parcelas componentes a do salário mínimo, que é os artigos 81 e 82. Beleza. Agora vamos ver que é o parágrafo segundo. Então a gente estava falando de Mirela, vale transporte, Lindalva, assistência médica. Se esses casos forem considerados salário in natura, então são considerados, possuem caráter salarial. Se eles fogem à regra, se eles não estão incluídos como salário in natura, então não tem caráter salarial. Então o parágrafo 2 vai listar quem não tem caráter de salário in natura. Olha só, parágrafo 2º. Para os efeitos previstos nesse artigo, não serão considerados como salário as seguintes utilidades concedidas pelo empregador. Então, são os benefícios, né, as vantagens que o empregador dá ao empregado e que não é considerado salário. E aí vai entrar vestuários, equipamentos, outros acessórios, para educação de forma geral. 3, inciso 3º. Transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno, em percurso servido ou não por transporte público. Se ele dá o transporte, não pode ser considerado salário. Então, ó, no caso de Mirela, já saiu fora, tá? Ela não pode entrar na nossa listinha. E aí, ó, o 4º inciso, assistência médica, hospitalar e odontológica prestada diretamente ou mediante seguro-saúde. Lindalva também acabou de sair. Então, só quem recebe ali algo que possui caráter salarial. Mário, que recebe vale-refeição. Onde está isso? Caput do 458. Nesses casos, possui caráter salarial, possui caráter salarial o benefício recebido por Mário apenas. Ok? Mas ser um pouco da vivência também. A assistência médica não pode ser considerada como salário. O transporte também não, tá? Você não paga o trabalhador e desconta do salário dele o transporte, não, tá? Agora a refeição sim, tanto que quem recebe o ticket lá até para fazer compra não pode usar ele para comprar bebidas alcoólicas. Porque onde está isso? Lá no finalzinho do caput do 458. Em caso algum, será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas. O empregador não está te dando a bebida alcoólica, mas se ele te dá o vale para você fazer, que permite você fazer compra, com esse vale você não pode comprar bebida alcoólica, tá? Beleza? A regra, né? Então tá, 49. Então, Mário apenas na 48, tranquilo, né? 49. Lúcia, empregada da empresa X, recebe hoje a notícia de que seu irmão faleceu. Mara, então você já sabe qual que vai ser, né? Mais ou menos o que vai perguntar. Mara, também empregada da empresa X, irá se casar com seu colega de trabalho. Mário, na próxima, seu colega de trabalho. Mário, na próxima. Mário tá em todas, né? Tá, nossa Deus. Ele vai receber, foi mandado embora e vai receber as horas extras que não foram compensadas, né? Ele recebe a vale-refeição e agora vai casar com Mara. Só tem Mário na empresa. Beleza, então a Mara vai se casar. Nesses casos, Lúcia e Mara, respectivamente, poderão deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário até... Então, ó, é a licença. Nesse caso, está falando da licença nojo e a licença gala, tá? Que no caso de falecimento é licença nojo. É meio esquisito, mas é isso mesmo. Pelo menos ajuda a gravar.
e a licença gala, pensa na festa, né? Aí vai ser para casamento. 473 é o artigo. Tranquilo, eu acho que com 2 lidas você grava isso aí, não pode esquecer. O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário. Então, se ele não vai trabalhar, mas vai receber, é caso de interrupção, que é sem trabalho, mas com salário. Interrupção é sem trabalho, com salário. Se fosse sem trabalho e sem salário, aí seria suspensão. Entendeu? Sem trabalho, sem salário, suspensão. Tá? Então, beleza. Então, hipótese de interrupção que vai falar o 473. 1. Até 2 dias consecutivos em caso de falecimento. Cônjuge, ascendente, descendente, irmão, não esquece do irmão. Ou pessoa que, declarada em sua carteira de trabalho e previdência social, viva sob sua dependência econômica. Às vezes, uma sobrinha, né, que não tem os pais, né, que os pais já faleceram e que mora com o tio. Né? No caso dessa sobrinha falecer, o tio a sobrinha é como se fosse uma dependente dele, tá lá declarado em sua carteira de trabalho, vive sobre as suas dispensas, então tem direito à licença, tá? Essa interrupção, né? Esses 2 dias, ok? Beleza, 3 dias consecutivos em virtude de casamento, 1 dia em caso de nascimento de filho. CLT é 1 dia. Se sua empresa dá 1 mês, 2 anos, não importa. CLT é 1 dia em caso de nascimento de filho, no decorrer da primeira semana, né? Com menino com 10 anos, não. 1 dia em cada 12 meses. Então, é 1 dia a cada 12 meses de trabalho em caso de doação voluntária de sangue, devidamente comprovada. É 1 dia por ano? Não. Doação de sangue não é 1 dia por ano. É 1 dia a cada 12 meses. Então, se o cara doou em maio de 2014, só faz 2 meses em maio de 2015. E aí, depois disso, ele vai poder doar de novo e tirar esse 1 dia. Quer dizer, ele pode doar sempre que ele quiser, mas, naqueles intervalos de 3 meses. Mas, para ele ter direito a 1 dia de interrupção, é 1 dia a cada 12 meses, ok? Até 2 dias consecutivos ou não, a fim de estar leitor, 2 dias, consecutivo ou não, no período de tempo em que tiver de cumprir as exigências do serviço militar. Nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de exame vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior, e pelo tempo que se fizer necessário quando tiver que comparecer ao juízo, e pelo tempo que se fizer necessário quando, na qualidade de representante de entidade sindical, estiver participando de reunião oficial de organismo internacional, do qual o Brasil seja membro, tá? Então, são esses casos aqui. No caso da 49, é 2 dias, porque falecimento, e 3 dias, casamento. Então, vai ser letra B, 2 e 3 dias consecutivos. Tranquilo? Que prova, hein? É para começar, né? Pra gente ganhar um ritmo, ficar bem otimista e mandar bala nas outras. 50. Não é permitido fumar nas dependências da empresa saúde corporal. Aí você grifou, havendo circular interna proibitiva, bem como quadros proibitivos anexados em determinados locais. Então, tem uma ordem circulando na empresa toda. Nesse caso, o empregado que descumpre reiteradamente essa ordem está sujeito à rescisão do seu contrato de trabalho por justa causa em razão da prática específica de ato de... Nesse caso, como é norma geral, ou seja, foi dada para a empresa toda, para todo empregado, então, e a pessoa desobedece essa norma geral, é caso de indisciplina. Indisciplina.
Então, desobedeci uma norma geral, indisciplina. Agora, se o meu chefe chega diretamente para mim e fala: você tem que fazer esse relatório, é de sua responsabilidade, faça esse relatório, e eu, tipo assim, não vou fazer e deixo pra lá, aí é insubordinação, porque eu desobedeci uma norma específica, uma ordem que foi me dada diretamente, tá? Então o chefe chegou e falou, e aí eu não obedeci, aí é insubordinação, tranquilo demais, não tem como confundir. Eu sou subordinada ao meu empregador. Se eu não obedecer às suas regras, então eu fui uma insubordinada. Tranquilo. Agora, norma geral, indisciplina, tá? Então, 50, letra D, tanto indisciplina quanto insubordinação são causas para ser mandado embora, que está lá no artigo 482, a linha H. Então, constitui justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador. Cadê? Ato de indisciplina ou de insubordinação. Então, tanto norma geral quanto norma específica. Mamãe. Então tá. Deita aí, deita. Beleza? Tranquilo demais, né? Você viu que hoje eu tô bem assim, né? Tranquilo, né? Mas é pra gente ganhando o ritmo. Pra não assustar, né? Quem tá chegando aí, que não assistiu os shots passados de TRE e que só tá interessado em TRT, então pra ir acostumando comigo. Mas tem muito shot importante de direito constitucional e administrativo, hein? Temas importantíssimos que a gente tem que ficar assistindo para poder, né, gravar. Tranquilo? Então vamos lá. 51. Joaquim cometeu delito tipificado pelo Código Penal e sofreu condenação em primeira instância. Seu advogado apresentou recurso cabível tempestivamente, porém ainda não houve julgamento. Então entrou com recurso, ainda vai decidir definitivamente, não tem nada decidido, né? Pode ser que do recurso, o tribunal regional lá, né, a segunda instância, não, o cara não, né, libera o cara. Diante dessa situação, seu contrato individual de trabalho por prazo determinado. Gente, nesse caso, o cara não foi condenado definitivamente, ainda não se sabe qual que vai ser de fato se ele vai ser condenado ou não. Até então ele é inocente. Como que fica? Nada, gente. Não acontece nada com o cara, porque não há nada definido. Falei já 500 vezes. Olha lá, 482, a linha D. Acabei que eu li sem querer, né, o caput, né? Constitui a justa causa para a rescisão do contrato de trabalho pelo empregador. A linha D. Condenação criminal do empregado, passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena. Ou seja, o cara só vai ser mandado embora se já foi transitado em julgado e não há mais recurso. Pronto. O cara está condenado mesmo? Condenado, vai prender, vai ficar um tempo lá na cadeia. Então, constitui justa causa, sim. Agora, se entre empregado e empregador, eles quiserem só, eu não fui condenado ainda, pode ser que no recurso lá eu vou conseguir ser liberado, posso continuar trabalhando? Pode. Não tem o contrato dele até então não vai sofrer nenhum tipo de problema, tá? Então, aí a resposta, letra A, não sofrerá qualquer alteração, tranquilo, tá? Não, vai ser suspenso, porque até resolver o cara pode ser um criminoso. Não, gente, até então ele é inocente, tá? Enquanto não houver a palavra final, ele é inocente, tá? Beleza. 52. O princípio que importa especificamente na garantia da preservação, ao longo do contrato, da cláusula contratual mais vantajosa ao empregador. Essa é a frase-chave, que se reveste de caráter de direito adquirido, é o princípio da condição mais benéfica. Cláusula contratual mais vantajosa ao empregador é a condição mais benéfica. Se
A Constituição fala que hora extra é 50%, acréscimo de 50% sobre o salário, sobre a hora normal, e o meu contrato de trabalho fala que vai ser 70%, que tá lá embaixo, ó. Constituição, meu contrato de trabalho. O que você acha que vai ser aplicado? Ah, Constituição, porque ela é a nossa lei máxima, ttt. Não. No direito do trabalho vai ser aplicada a condição mais benéfica. Nesse caso, o contrato de trabalho que está lá embaixo, se formos olhar em termos de hierarquia, de norma, 70% é joia para mim. Então, vai ser aplicado a norma mais benéfica, ok? Se o meu contrato de trabalho fala que é 20%, tá doidão o empregador, vai ser aplicado o mínimo de 50% de acordo com a Constituição, tá? Mas se fosse 70%, a condição mais benéfica, princípio da condição mais benéfica, muito tranquilo, até, né? A parte dos princípios lá. Depois a gente vai gravar um short falando, dando uma olhadinha nos princípios de direito do trabalho, que são importantes, de direito do trabalho e de processo, né? Que tem uma coisa aí diferente um para o outro, especificidades, aliás, né? 53. Considerando que ocorreu a fusão da empresa A com a empresa B, formando-se a empresa AB, já até sei o que vai falar, e que a empresa C foi adquirida pela empresa D, os empregados, mudou a questão, digamos, jurídica da pessoa. Antes eu era o dono da empresa A e fulano o dono da empresa B, e nós resolvemos fundir as nossas empresas. E eu era dona da empresa D, não, da empresa C, e a minha empresa foi comprada pela empresa D, né? Pela empresa D, tá? E então alterou a constituição ali de donos, né, jurídica, agora são novos donos. O que vai acontecer com os empregados? Nada, tá? 448, artigo 448. A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados. Nossa, a empresa X comprou a nossa empresa e agora todos os empregados ficam todos desesperados. Gente, não vai acontecer nada, não vai acontecer nada, vai continuar o contrato normal, tá? Agora, os novos contratados, aí é outra coisa, ok? Então, a mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados. C. Da empresa AB e da empresa D preservam com os novos empregadores, né, os donos agora, os antigos contratos de trabalho, com todos os seus efeitos passados, presentes e futuros, certo? Se antes eu recebia, se eu que era da empresa C, eu recebia cesta básica, com o novo dono, eu vou perder minha cesta básica? Não, tá? Lembra da súmula 51, que é a súmula daqui para frente. Só se o novo dono não quiser dar a cesta básica para os novos empregados, aí é outra coisa. Mas os antigões lá vai manter aquilo que já estava acordado no antigo contrato de trabalho. Beleza? Muito tranquilo. E para fechar, questão 54. Com relação à CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, de acordo com a CLT, considere: 1. Os representantes dos empregados, titulares e suplentes, serão eleitos em escrutínio secreto, do qual participem independentemente de filiação sindical, exclusivamente os empregados interessados. Tá correto. Se a gente for olhar lá no artigo 154, que vai falar da CIPA, eu falei o quê? 164, né? Então tá, 164. Então, cada CIPA será composta de representantes da empresa e dos empregados, de acordo com os critérios que vierem a ser adotados na regulamentação de que trata o parágrafo único do artigo anterior, que vai falar que o Ministério do Trabalho regulamentará as atribuições, a composição e o funcionamento das CIPAs. Beleza.
Parágrafo 1º. Os representantes dos empregados, titulares e suplentes, serão por eles designados. 2. Os representantes dos empregados, titulares e suplentes, serão eleitos em escrutínio secreto, da qual participam, independentemente de filiação sindical, exclusivamente os empregados interessados. Então, é uma composição paritária, porque eu tenho representantes do empregador e representantes dos empregados. O representante do empregador são os empregados que ele mesmo designar. Fulano, Beltrano, pronto. Ok? Agora, os representantes dos empregados será por meio de voto, escolhidos por meio de voto. Escrutínio secreto. E quem que pode participar? Precisa estar filiado ao sindicato? Não, é independente da filiação sindical. E quem que pode participar? Os empregados interessados, óbvio, né? Beleza, então esse é o parágrafo 1º e 2º. Parágrafo 3º. O mandato dos membros eleitos da CIPA terá duração de 1 ano, permitida uma reeleição. Ok. É reeleição, não recondução, reeleição. 4º, o disposto no parágrafo anterior não se aplicará ao membro suplente que durante o seu mandato tenha participado de menos da metade do número de reuniões da CIPA. Ok? Então, no caso de reeleição, não se aplica ao membro suplente que, enquanto suplente, não participou menos da metade, não participou nem da metade do número de reuniões da CIPA. Tranquilo. O empregador designará anualmente, dentre os seus representantes, o presidente da CIPA. Então, o presidente da CIPA é o representante do empregador. Agora, os empregados elegerão dentre eles o vice-presidente. Então, o presidente é o representante do empregador e o vice-presidente é o representante dos empregados. Fique atento a isso aí, tá? Tranquilo, né? Então, isso aqui já dá para responder tranquilamente a 54. Não vou nem ler a outra parte, não, que nós vamos falar um pouco de despedida arbitrária. Isso aí pode ser um tópico de um outro shot. Então, vamos ficar aqui, ó. Então, os representantes dos empregados, titulares e suplentes serão eleitos em escrutínio secreto, beleza, do qual participem independentemente de filiação sindical, ok, exclusivamente os empregados interessados, ok. Em regra, o mandato dos membros eleitos da CIPA terá duração de 1 ano, vedada a reeleição? Errado, permitida a reeleição. 3. O empregador designará semestralmente? Não, anualmente, dentre os seus representantes, o presidente da CIPA, e os seus empregados elegerão dentre eles o vice-presidente. Então está errado porque não é semestralmente, é anualmente. Qual que é a alternativa correta? Letra A, porque só a afirmativa 1 que está correta de acordo com o artigo 164, tá? Então, olha só, a princípio eu tinha ficado na dúvida se eu faria aquele esquema de corrigir uma questão por shot, e aí ficaria um shot pequenininho, ou se eu corrigiria tudo e ficaria esse shot enorme. Mas, como o pessoal vai ouvindo, então, e a gente deu uma olhada nas leis, nos artigos da CLT, então acho que fica melhor porque você vai relembrando vários artigos de uma vez só, tá? E também porque é uma prova muito tranquila. Quando as questões começarem a ficar cabeludas, aí a gente pode fazer shots menores, específicos por questões, tá? Mas por enquanto, muito tranquilo, tá? Uma prova bem tranquilinha, li até mais devagar, né? Fiquei pegando cachorro e fiquei bem tranquila porque é uma prova bem tranquila, bem lei seca. Então, nós vamos mais ou menos por aí. Então, essa é a nossa primeira prova. Depois eu vou dar uma olhadinha em Direito Constitucional e Administrativo, tá? Que a gente dá uma fechada na prova. A gente pode até comentar sobre o que era cobrado em português. Quantas questões de interpretação, quantas de crase, quantas de regência. Não sou expert nisso não, viu? Menos, tá? Calma aí. Mas é porque a gente pode meio que trocando essas ideias mesmo. E aí acompanhar e registrar um pouco essa evolução da FCC,
Beleza? Então é isso, eu espero que tenha ajudado, espero que estejam animados, né? Deu um desconto aí pra minha leseira, mas é porque a gente tá começando, então a gente tá meio tranquilo. Mas aí aos poucos a gente vai apertando o cerco. Tranquilo? Um abraço e até mais.